Paracelso, o precursor da medicina holística. Paracelso, pseudónimo de Philippe Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, nasceu em Sedeln, na Suíça, a 17 de dezembro de 1493 e morreu em Salzburgo, a 24 de setembro de 1541. Foi um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista. Paracelso foi o nome atribuído pelo pai, o que significava superior a Celso, médico famoso da Roma Antiga. Paracelso foi considerado por muitos como um reformador do medicamento e também é aclamado pelas suas realizações em química e como fundador da bioquímica e da toxicologia. No grande período da Renascença, aparece entre cientistas e figuras célebres, como reformadores e Lutero, Jerônimo Cardano, o célebre cirurgião Ambrósio Paré, André Vesalius, Nicolau Copérnico e Pico de Mirandola, entre outros. O pai de Paracelso era suábio e a mãe era suíça. Na infância foi educado pelo seu pai, que também era alquimista e médico, e de muito cedo Paracelso acompanhou o pai nas caminhadas pelas montanhas e povoados, observando a aplicação e manipulação de medicamentos e a identificar as plantas silvestres que ia encontrando. Na Áustria, quando jovem, trabalhou também, motivado para saber mais, nas minas, desenvolvendo muitos conhecimentos químicos e geológicos. Portanto, Paracelso, ainda jovem e já instruído pelo pai, foi enviado aos cuidados dos monges do mosteiro do Santo André, na Saboia, e ali aprendeu sob a tutela dos monges e dos bispos Matias Scheiden, de Rothenburg, e Matias Chardes, de Freixinen, e especialmente de Emberarde, tido como um dos alquimistas mais notáveis da época. Tendo concluído, então, os seus estudos, e já no seu 16º ano de permanência no mosteiro, foi enviado à Universidade de Basileia e logo a seguir foi instruído pelo abade São Jacome de Spanheimen, em Wolfsburgo. Mas um dos grandes avanços da formação de Paracelso aconteceu junto ao grande estudioso da época, o abade Johannes Trintenius, que era um alquimista e ocultista famoso que inventou, entre experiências várias, alquímicas e outras, um sistema de símbolos em cifra, de tal maneira extraordinário que chegou a ser estudado pelos alemães no século XX. Prosseguindo a sua formação académica, trabalhou no laboratório e nas minas do judeu Sigismund Fugger, em Schwarz, no Tirol, e ali aprendeu também muitas coisas sobre alquimia. Paracelso trabalhou então como analista e formou-se mais tarde na medicina na Universidade de Viena em 1510, com 17 anos de idade. Especula-se que ele tenha feito o seu doutoramento na Universidade de Ferrara entre 1515 ou 1516. Posto isso, na sua curiosidade sempre constante, viajou para vários países em busca de novos conhecimentos médicos, sempre insatisfeito com o ensino tradicional que recebeu na academia. Foi para a Hungria e para a Polónia, procurando, junto da comunidade judaica e alquimista, alguém que o pudesse ensinar mais e aprender algo. No retorno de Paracelso à Alemanha, os seus conhecimentos em tratamentos médicos tornaram-no famoso. Ele rejeitava as tradições gnósticas, mas manteve muitas das filosofias do hermetismo, do neoplatonismo e de Pitágoras. Paracelso foi então também um astrólogo assinalável, assim como muitos, se não todos os físicos europeus daquela época. A astrologia foi uma parte muito importante da medicina de Paracelso.
Nos seus livros, ele reservou várias secções para explicar o uso de talismãs astrológicos e que eram aplicados em complemento para a cura de muitas doenças. Criou e produziu talismãs, então, para várias enfermidades, assim como talismãs para cada signo do zodíaco. Inventou mesmo um alfabeto, a que ele chamou o alfabeto dos Reis Magos, onde eram esculpidos nos talismãs nomes angelicais. Passado algum tempo, voltou para Salzburgo, em 1540, convidado pelo bispo da cidade. E então é nesta mesma cidade que ele morre, em 24 de setembro de 1541, apenas com 47 anos. A causa da sua morte não foi esclarecida, e uma das hipóteses é que teria sido assassinado por rivais e pessoas invejosas da sua fama em 1541, como foi evidenciado na exumação dos seus ossos, que mostrou uma fratura no crânio. O corpo foi então velado na igreja de São Sebastião e, de acordo com o seu último desejo, foram entoados os salmos bíblicos de sua preferência. A fama de Paracelso aumentou com as suas curas milagrosas e, após a sua morte, a sua fama cresceu ainda mais. Um século depois, centenas de textos paracelsianos foram publicados, referindo-se quase todos eles a medicamentos químicos. E no final do século XVI existia já uma imensa literatura sobre a nova matéria médica, devido ao facto de a abordagem médica de Paracelso diferir tanto daquilo que era aceitável até então. Estabeleceu-se então uma enorme confrontação entre os paracelsianos e o sistema médico oficial em vigor até então. Confrontação aguçada pelo impacto provocado pelos humanistas que desdenhavam das obras de Dioscórides e de Plínio, ambos muito populares no final da Idade Média. Enaltecendo então, por outro lado, os trabalhos menos conhecidos, especialmente os tratados de Fisiologia e Anatomia de Galeno. Muitos médicos, seguidores de Paracelso, eram alemães, e na França a confrontação foi ainda muito mais agravada pelo facto de muitos médicos paracelsianos serem huguenotes protestantes, partidários de Calvino. Na Inglaterra, tal confrontação foi menos tempestuosa, tendo sido adotados os medicamentos químicos que eram utilizados simultaneamente com medicamentos tradicionais galénicos. Paracelso escreveu então tratados sobre a peste e as epidemias, as feridas abertas e as chagas, as úlceras dos olhos e o glaucoma, e tratados sobre normas para análises químicas e livros como a arte de receitar. Ainda demonstrou os principais ativos que se obtêm pela trituração de remédios e a preparação do eléboro, planta medicinal, e muitas obras sobre alquimia. Também produziu tratados sobre filosofia e ocultismo. Sobre filosofia, escreve um livro de prólogos e um livro das entidades, composto de 4 tratados pagãos e um teológico. Sobre o ocultismo e filosofia oculta, fez um tratado das ninfas, silfos e duendes, salamandras e outros seres. Finalmente, um livro de profecias sobre o final dos tempos, com o título de Prognósticos, composto de 32 textos sobre gravuras alegóricas que recordam as do também médico e contemporâneo Nostradamus. Em Salzburgo, em 1591, passados 50 anos sobre a sua morte, os moradores mandaram colocar uma placa de mármore no lugar do seu sepultamento que dizia o seguinte: aqui jaz Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheimen, conhecido como Paracelso, famoso doutor em medicina que curou
toda a classe de feridas, a lepra, a gota, a hidropisia e outras várias enfermidades do corpo, com ciência maravilhosa.